que você faria se o seu dinheiro fosse hoje confiscado de você? Por mais que isso pareça um absurdo olhando hoje em dia, esse fato já aconteceu algumas vezes na história, incluindo aqui no Brasil. Existiam leis que obrigavam as pessoas a passar seu patrimônio para o governo, e não tem absolutamente nada que te resguarde que isso aconteça novamente. Justamente por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui pra gente falar sobre as possibilidades de confisco de dinheiro da população e como você vai conseguir se precaver desse fato. E se você não me conhece, eu sou o Arthur do canal Cripto e tô trazendo mais um vídeo exclusivo aqui pra você em parceria com a DIY Security Lab. Então não esquece de verificar a sua inscrição aqui no canal, deixar aquele like que é muito importante e já me fala aqui nos comentários, você já investe em Bitcoin? O confisco patrimonial já aconteceu várias vezes ao longo da história. Talvez algum dos espectadores mais velhos lembrem do polêmico caso do confisco da poupança que aconteceu aqui no Brasil, mas esse fato não chega nem perto do maior escândalo de confisco patrimonial da história. Esse caso aconteceu lá na década de 1930, após a grande recessão dos Estados Unidos. A quebra da Bolsa de Valores no ano de 1929 fez com que os Estados Unidos passassem pela pior crise da sua história. O seu dinheiro ficou completamente desvalorizado e várias das maiores potências do mundo sofreram diretamente com isso. Foi então que no ano de 1933 o recém-eleito presidente americano Franklin Roosevelt ele teve a brilhante ideia. Ele resolveu criar todo um sistema monetário lastreado no ouro, só que o problema é que ele não tinha a quantidade de ouro para ter esse dinheiro em equivalente. Então ele determinou uma lei que todo o ouro que estava em circulação nos Estados Unidos ele deveria ser obrigatoriamente entregue ao governo, e em troca a população iria receber aquela quantidade de ouro em papel moeda, em dólar. E não só isso, aquele ouro que foi obtido pelo governo serviu justamente de baliza para as demais moedas nacionais terem o seu valor baseado na quantidade de ouro que o país tinha. Tanto possuir ouro naquela época passou a ser algo completamente ilegal. Se você fosse pego com ouro, você provavelmente ia tomar uma multa que você nem ia ter dinheiro na época para conseguir pagar. Tudo isso para conseguir contornar a grande crise financeira que aconteceu há uns anos atrás. A posse de ouro ela ficou criminalizada por quase 40 anos, até que na década de 70 a gente teve um acordo histórico chamado Acordo de Bretton Woods, que basicamente chegaram à conclusão que não tem como você ter sempre a mesma quantidade de ouro e de dinheiro, porque pessoas nascem mais a cada ano e a gente não consegue criar ouro do nada. Então, seguindo essa lógica, muitas pessoas ficariam sem dinheiro, porque para cada dólar que estava circulando tinha que ter uma quantidade de ouro no banco. Agora, o grande problema disso foi que as pessoas que algumas décadas antes desse acordo tiveram que entregar o seu ouro ao governo, elas não tinham mais a quantidade de dinheiro que aquele ouro valia. Várias famílias que poderiam ter mudado de vida devido a esse confisco continuaram numa situação de pobreza mesmo décadas após o incidente. E tudo isso aconteceu porque o ouro tinha uma propriedade única quando comparado a todos os ativos monetários da época. O ouro era algo escasso, você não consegue criar ouro do nada, e a gente mora no planeta Terra, né? A gente tem uma quantidade finita de área para ser explorada. Então basicamente todo o ouro que existe e vai existir até então tá aqui dentro do planeta. E quanto mais ouro é descoberto, mais ouro é extraído, menos ouro vai ter para se extrair. É justamente por isso que o ouro vale tanto e vai valer mais à medida que as décadas vão passando, porque ele vai começando a ficar mais escasso. Porém, de uns anos para cá foi descoberto um segundo ativo que tem as propriedades muito parecidas. O Bitcoin, ele é baseado no princípio da escassez, que é o principal motivo pelo qual ele se valorizou tanto ao longo dos últimos anos. E por mais que muitos não percebam, o que aconteceu há quase um século atrás com o ouro pode estar acontecendo com o Bitcoin nesse exato momento. A gente está vendo a crescente regulamentação no cenário das criptomoedas de forma global. Países da Europa, os Estados Unidos e até aqui no Brasil, a gente vê novas leis surgirem dia após dia, completamente focadas em fiscalizar e regulamentar o mercado de criptomoedas. Portanto, se você não souber como comprar Bitcoin da forma correta, a chance de você
você ter seu Bitcoin confiscado é muito grande, principalmente porque a gente já viu como que ao longo da história o governo pode aprovar leis para confiscar ativos seus e nada impede que o mesmo aconteça com as criptomoedas. Faz algumas semanas que eu postei um vídeo aqui no canal explicando sobre a oferta monetária brasileira e americana, que é exatamente a quantidade de dinheiro que está sendo impresso nos bancos centrais, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos possuem mais de 21 trilhões de dólares em circulação, enquanto o Brasil a gente possui mais de 6,5 trilhões de reais. E justamente o poder que o governo e o Banco Central têm de conseguir imprimir a quantidade de dinheiro que eles bem pretendem, isso vai deixar você mais pobre. Veja como que nos últimos anos o preço das coisas subiu muito. É justamente porque desde 2019, 2018, a gente chegou a ver um aumento de 3 vezes de toda a oferta monetária de real brasileiro. Imprimir mais dinheiro não deixa as pessoas mais ricas, deixa o dinheiro mais abundante, e quanto mais abundante for um bem, menos ele vai valer. Essa é a lei da oferta e da demanda. Isso vem acontecendo no Brasil, vem acontecendo nos Estados Unidos e praticamente em todo o país do mundo, porque a população mundial está aumentando. Esse gráfico aqui na minha tela mostra o valor do ouro desde que tinha a paridade com o dólar, onde ele ficou durante décadas valendo aqui os seus 35, 36 dólares a onça Troy. E lá na década de 70, quando a gente teve o fim do acordo de Bretton Woods, o ouro perdeu a sua paridade com o dólar e o preço começou a explodir. Isso aconteceu justamente porque a partir da década de 70, o governo não precisava mais manter a quantidade de dólares em circulação com relação à quantidade de ouro que tinha no banco. Foi justamente quando a gente viu o aumento da inflação subir e, consequentemente, precisavam-se de mais dólares para comprar a mesma quantidade de ouro. As mesmas onças Troy que valiam 35 dólares, hoje já valem mais de 3.100 dólares. Então, as pessoas que tiveram seu ouro confiscado, se elas tivessem mantido o ouro quietinho, elas tinham valorizado mais de 9.000%. E com isso, as pessoas que tiveram que entregar o seu ouro ao governo, se elas não tivessem feito isso, elas teriam lucrado mais de 8.000% ao longo dessas décadas. Você que tem dinheiro no banco está ficando mais pobre a cada dia que passa, e isso leva a gente à conclusão mais lógica que tem: uma hora isso vai ficar inviável. E exatamente igual aconteceu lá em 1929, o mesmo pode acontecer daqui a alguns anos. Mas boa parte do ouro já está nas posses dos governos, dos bancos centrais, servindo de lastro para comércios internacionais, e eles vão precisar de procurar outro ativo para estar lastreando o seu poder. E qual que é o ativo extremamente valioso que o governo ainda não tem controle? Justamente o Bitcoin, que é limitado a 21 milhões de unidades e boa parte deles não está na posse do governo. E repara que eu falei boa parte e não todo. Governos ao redor do mundo já têm uma exposição em Bitcoin, e esse Bitcoin ele não foi comprado, ele foi confiscado. Um dos casos mais emblemáticos foi a apreensão do equivalente de 17 bilhões de reais em Bitcoin há uns anos atrás, quando a polícia invadiu a casa de James Zwong, que é um criador de um dos maiores sites de produtos ilícitos do mundo, a Silk Road, que basicamente permitia com que pessoas vendessem o que quisessem, pessoas comprassem o que quisessem. Esse comércio era feito através de criptomoedas e principalmente o Bitcoin, e os criadores do site recebiam uma comissão em cima disso. Na época, o fundador desse site chegou a ter uma fortuna de mais de 50 mil Bitcoins que permaneceram um mistério durante uma década. Foi só no ano de 2021, quando James Wong fez uma transação para uma corretora, que o governo americano finalmente conseguiu identificar de quem que eram aqueles 50 mil Bitcoins, chegar até o James Wong e fazer a apreensão. Para você ter uma ideia, ele guardava todos esses Bitcoins dentro dessa caixa aqui de alimentos Cheetos, onde lá dentro tinha um HD com mais de 50 mil Bitcoins que foram confiscados e hoje estão na posse do governo americano. Isso é um exemplo nítido de como a privacidade é algo importante, e também mostra pra gente que se o governo tiver interesse, ele pode sim confiscar os Bitcoins das pessoas. Isso só não acontece com tanta frequência porque o Bitcoin e as criptomoedas são baseadas num sistema de anonimato, que se você souber utilizar esse sistema da forma correta, você nunca vai passar por problemas de confisco. Eu não estou falando de atividades ilícitas, mas simplesmente uma regra, uma lei
pode fazer com que você tenha os seus ativos confiscados. Se você deixa, por exemplo, os seus bitcoins numa corretora, ou se você transaciona eles para a corretora, pode ter certeza que o governo sabe que os seus bitcoins, sabe quanto você tem. Provavelmente ele tem acesso aí à sua carteira por conta da transação que foi feita, e se ele decretar uma lei que você precisa dar todos os seus bitcoins para ele e ele vai te pagar em real para você ter essa quantidade equivalente, não vai ter absolutamente nada que você possa fazer. Isso é um exemplo extremamente alarmante da falta de privacidade que você tem ao comprar e negociar Bitcoin dentro das plataformas tradicionais como as grandes corretoras. E o intuito meu com esse vídeo é te apresentar a forma mais simples de comprar Bitcoin e mandar ele direto para sua carteira sem ter nenhuma preocupação com essa questão da privacidade. A plataforma que eu vou te mostrar agora é a forma mais segura e privada para você estar investindo em Bitcoins sem precisar da intermediação de corretoras. A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta caso você ainda não tenha. Então você vai clicar aqui em cima em fazer o login e observa que essa primeira compra ela tem que ter um limite de R$500. É uma questão de segurança para garantir que não tenha vários robôs criando conta e tentando fazer várias transações aí com contas novas. Então se você não tiver uma conta você vai se registrar, mas no meu caso, como eu já sou registrado, eu vou clicar aqui em entrar. Então você vai digitar o valor. Se você estiver fazendo a primeira compra, o valor tem que ser restrito a até R$500. Caso você já tenha feito a sua primeira compra, você pode comprar até R$5.000 em Bitcoin por dia. Se você deseja comprar mais, por exemplo, R$7.000 ou então R$10.000, você vai precisar de fazer uma verificação extra que vai ser solicitada, simplesmente para garantir que você não está aplicando nenhum tipo de golpe. No momento que você fizer todas as verificações, a empresa ela vai deletar esses arquivos para garantir de fato o anonimato. Então você coloca aqui que quer comprar, por exemplo, R$500, clica em prosseguir e vai preencher todas as informações, como a rede do Bitcoin. Se você for transferir, por exemplo, para uma carteira, geralmente é um saque on-chain. A não ser que você tenha uma carteira de segunda camada, que já é uma questão um pouco mais avançada, você pode estar aqui no grupo da Liquid ou da Lightning, mas geralmente o on-chain vai ser o seu caso. Você vai selecionar um método de pagamento e existem vários aqui e todos eles garantem de fato o anonimato da transação. E se você quiser saber mais detalhes sobre esse anonimato, a gente tem um vídeo completo aqui no canal explicando todos os detalhes, inclusive por que é seguro você comprar Bitcoin através do Pix utilizando a plataforma do Alfred. Você vai colocar aqui o endereço da sua carteira. Aqui vai ter a sua conta, caso você não esteja logado. E o mais importante, vai colocar o cupom de desconto para você ter condições exclusivas, o cupom CRIPTU4. E se quiser saber de mais detalhes sobre a taxa também, você pode ver todas essas questões clicando no termo aqui de aceito às taxas. E quando finalizar um pagamento, vai aparecer aqui um resumo de tudo o que você está fazendo, inclusive os seus dados, a sua conta, o cupom, as taxas em questão e o resumo final de quanto que você vai gastar e qual que vai ser o valor em Bitcoin esperado. No momento que você clicar em confirmar, vai ser gerado um QR Code para você estar realizando o Pix ou o pagamento com os dados bancários em questão. Fica sempre atento também ao tempo que você tem para estar fazendo esse pagamento, porque caso contrário a transação ela vai ser cancelada e você vai ter que fazer esse processo todo de novo. E no momento que você realizar o pagamento, é só clicar aqui em confirmar o pagamento. Como eu ainda não realizei, ele não está conseguindo confirmar. E se você quiser ver um vídeo completo onde eu compro dinheiro com Alfred e monitoro todos os passos até chegar na minha carteira, também está aqui no canal. E eu vou deixar ele fixado aqui no comentário e na descrição desse vídeo. E o mais importante é que a partir de agora você sabe comprar Bitcoin de forma completamente segura e anônima. Isso vai te isentar completamente de todos os riscos que a gente passou e desenvolveu ao longo desse vídeo. Então já aproveita e me fala aqui nos comentários se você já utilizou o Alfred P2P e qual que foi a sua experiência. Não esquece de deixar o like, verificar a sua inscrição aqui no canal, seguir a gente nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!